Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas por ser vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos dizer como Deus, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos dar uma salva de palmas a esse Cristo vitorioso, a esse Cristo que ressuscitou, a esse Cristo que venceu a morte, venceu o pecado, que pode vencer tudo em minha vida, em tua vida, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui só para louvar ao Senhor, reunidos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Mais do que nunca eu quero dizer que nós estamos aqui em nome de Deus Pai, Criador de todas as coisas, que nós estamos aqui em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que Deus amou tanto o mundo e enviou o seu Filho Jesus, e que nós estamos aqui em nome do divino e sagrado Espírito Santo, aquele que diz como sua palavra, e nós principalmente do movimento carismático católico aprendemos que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Há um trecho que diz num salmo: que alegria quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Que alegria quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Hoje para nós é um dia de muita concretização, é um dia de muita bênção, de esperança, de alegria, poder novamente reviver, passar por este processo ano a ano,
de vivenciarmos, né, a paixão e morte e principalmente a ressurreição de Jesus. Há aquele momento que Jesus encontrou com uma mulher e disse: se soubesses o dom de Deus, para mim, para você. Talvez ainda muitos de nós não temos a noção, a compreensão, a veracidade, o entendimento. Eu não sei que palavras eu posso buscar e dizer. Nós que conhecemos o mistério de Cristo, nós que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus Cristo, que acreditamos na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que nós acreditamos nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós acreditamos na Palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Às vezes eu fico assim, enaltecido, e fico pensando que às vezes tem pessoas que até frequentam tanto a Igreja Católica como as igrejas protestantes, evangélicas, mas às vezes muitas pessoas que frequentam a igreja talvez não tenham a noção, a dimensão do que é poder aceitar a Deus, aceitar a Jesus Cristo, entender esse mistério de fé. Hoje à tarde, no momento de relance de oração, eu pensei: poxa vida, esse mundo é tão complexo, tão maravilhoso. A raça humana, as invenções que Deus dá, a sabedoria, o discernimento, né? Aquilo que existe hoje, mas não existia há 400 anos atrás, aquilo que existe hoje, mas não existia há 50, há 100 anos atrás. Esse próprio aparelho aqui que a gente usa para transmitir essa live do Grupo Cristo Vive, do grupo de oração, o chamado celular. Pensa, isso há uns 20, 30 anos atrás não existia. E aí você vê a capacidade. Nesses dias eu estava na Anhanguera, e bem na hora que eu estava passando perto do aeroporto, eu estava vendo de baixo um avião chegando para pousar. Enfim, a magnidade de tantas invenções, de tantas coisas, de tantas cores, de tantos objetos. E por um relance passou na minha oração hoje à tarde. Eu não acredito. Eu tenho muita crença de que a nossa vida não é só para este mundo. E conhecer Jesus Cristo, conhecer Deus, não há possibilidade, né? Eu que conheci outros países, eu que já atravessei o oceano, eu que já andei até nesses próprios aviões, eu que tenho 60 anos, ver o que eu vi, saber o que eu fiz, toda a evolução que a gente vê na raça humana, de objetos, dos carros, dos aparelhos, da tecnologia. Então, mais do que nunca, sabe, intercala com minha crença, com minha fé. E eu não acredito que este mundo tem um fim. Eu não acredito, eu creio. Como diz o apóstolo São Paulo, né? Se eu não acreditar, se eu vou na igreja católica, evangélica, se eu tenho a Bíblia, se eu invoco o nome de Jesus Cristo e eu não acredito na vida eterna, se ainda eu tenho medo da morte, né? Em 1 Coríntios capítulo 15 diz: morte, onde está a tua vitória? Então, meu irmão, minha irmã, às vezes as próprias pessoas que frequentam a igreja, as próprias pessoas que frequentam os grupos de orações, movimentos da igreja, como Jesus disse àquela mulher: se soubesses o dom de Deus, se você conhecesse os mistérios de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você não dá o valor que se deve dar à vida. Eu sou um católico que me converti através do grupo carismático de oração e vi esse movimento carismático crescer, né? Sábado eu acompanhei um pouco a missa do Padre Marcelo, do Ciro Pascal. Eu vi o semblante dele, aquela alegria, aquele rosto alegre,
de estar ali celebrando um Círio Pascal. Eu até voltei depois em casa e revi a pregação do bispo, foi muito maravilhosa. Então às vezes eu fiquei pensando muito, né? Tem pessoas que sentam nos bancos das igrejas, tem pessoas que vão nessas celebrações todas, mas nem elas mesmas têm a realidade, talvez o entendimento dela, a compreensão dela, desse mistério de Cristo. Eu repito, eu não nasci ontem, né? A nossa geração, às vezes até no próprio Facebook a gente vê quem foi a geração da década de 60, 70. Às vezes as jovens de hoje, as crianças de hoje, elas não têm uma liberdade de vida que a gente teve, né? De conhecer, de apalpar, de inventar, de ver as coisas. Então a gente sabe, a gente que ainda é da época do rádio, né? Aqui mesmo tem irmãos meus que têm mais idade que eu, são da época que existia só o rádio, né? Depois veio a televisão, depois isso, aquilo outro, a máquina de lavar, o micro-ondas, né? A bicicleta, enfim. Eu estou assim explodindo hoje de alegria, de satisfação, porque eu conheço a Deus. Eu creio no que eu creio. Olha o que eu vou dizer. Ó. Eu creio no que eu creio. Eu creio no que eu sinto. Eu creio no que eu propago. Eu creio no que eu frequento. Eu não vou numa missa, numa celebração, eu não rezo um terço, eu não pego uma cruz por pegar. Eu tenho muita consciência. E se as pessoas tivessem essa consciência, se soubesses o dom de Deus, né? Às vezes tem pessoas que ainda caminham na igreja, mas um pé na igreja e um pé no mundo, mas não entende essa luz maravilhosa, essa revelação. Eu gosto muito de um trecho que Jesus conversando com o Pai Criador, ele fala, eu acho lindo, isso aqui eu acho supérfluo. Ninguém vem a mim se meu Pai não atrair. Ninguém vai conhecer Jesus, ninguém vai sentir, respeitar, amar, seguir Jesus, se o Pai não permitir. E de fato é compreensível. Eu tenho 2 filhos. E na minha pequenez de homem, de ser humano, né, Cássio, eu não vou deixar qualquer um se aproximar dos meus filhos. Não é verdade? Quem é pai e mãe aqui, você vai deixar qualquer um se aproximar dos seus filhos? Então imagina o nosso Pai do céu. Então eu tenho uns trechos da Bíblia, porque tem gente que às vezes você pode ler a Bíblia inteira para ela e ainda não resolve. Eu vou repetir, tem gente que você pode ler a Bíblia inteira para ela e não resolve, ainda ela fica na dela, ela caminha do jeito dela, ela pensa do jeito dela, ela sente do jeito dela, ela corresponde a Deus do jeito dela. Mas eu não sei, não é porque eu tenho mais de 44 anos de caminhada de fé, mais de tantos anos como pregador, não, já lá, quando eu tinha 17 anos, 18, 19 anos, quando eu disse para mim mesmo, é isso que eu quero para a minha vida. Não vou dizer que a consciência que eu tenho hoje é por causa dos anos de caminhada, não, pelo contrário, se eu estou aqui nos anos de caminhada, é porque eu tive essa consciência lá daquele momento, naquele instante, quando eu disse para mim mesmo, é isso que eu quero para a minha vida. Então às vezes eu vejo gente sentadas nos bancos da igreja que de repente elas faltam, elas falham, elas caminham do jeito que elas acham que devem caminhar. É porque ainda ela não tem esse entendimento. Quem encontrou a Cristo encontrou um tesouro. Quem encontrou a Cristo encontrou um tesouro. Você não precisa buscar mais nada. Se Jesus diz na palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
que verdadeiramente agrada. Põe no modo avião que verdadeiramente você. Para mim é uma noite excepcional hoje. Para mim é uma noite maravilhosa hoje. E eu quero talvez passar nessa noite. Será que o Lucas, que está aqui comigo desde criança, será que ele tem esse entendimento, esse sentimento? Será que ele sabe quem é Deus? Essas pessoas que estão aqui junto comigo presencialmente, o Eduardo que está ali comigo desde os 9 anos de idade, pessoas aqui que eu vi desde a época que estava na barriga da mãe. Será que ela tem consciência? Aí que eu quero chegar. A honra. Porque às vezes as pessoas acham que Deus precisa delas. Não, nós precisamos de Deus. Mas será que a pessoa tem a consciência, a estabilidade, o sentimento de entender, como o apóstolo Paulo fala, se eu não crer que Cristo ressuscitou, a minha fé é morta. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo que se meu filho morre, se minha mulher morre, se meu outro filho morre. Eu não tenho medo da morte. Eu fui um dos primeiros recuperados, daqui a uns dias se celebra, eu fui um dos primeiros recuperados desse tal do Covid. Eu lembro que um padre, amigo meu, quando eu saí, me encontrou. E aí, Paulo, como que foi? Padre, uma das coisas que eu mais achei interessante, eu não tive medo de morrer. Eu creio tanto, eu creio absolutamente tanto na vida eterna. Eu já perdi mãe, já perdi meu irmão mais velho. Às vezes eu vejo pessoas também que morreu alguém e elas ficam. Eu não aceito isso não. Eu tenho consciência. Perdi meu avô. Não, saudade sim, como diz o padre Marcelo, mas desespero não. A pessoa que morreu, né? Esse dia eu vi um padre falando, não fica querendo conversar com os defuntos não, deixa ele em paz. Nós somos cristãos, não se conversa com o defunto. Deixa ele em paz. Às vezes você não deixou ele em paz na vida e quer deixar atormentar ele. Não há comunicação. Não há comunicação minha com quem já morreu. Não há, não existe. Se alguém te ensinar isso, te ensina errado. Lembra daquele homem, jovem, velho, rico Lázaro que morreu e tal, e conversar com Deus. Deixa eu voltar lá para falar com meus parentes. Deus, só existe um obstáculo. Então, sabe, eu quero que você chegue nessa dimensão. Eu quero que você chegue nesse estágio. Né? Às vezes eu vejo tantas cantarolas aí. Nada te perturbe, nada te atormenta. Canções que, sabe, são jogadas ao ar. E meu irmão, eu vou repetir, talvez eu vou repetir tudo que eu falei desde o início de hoje. Um avião, uma televisão, um celular, tanta evolução na raça humana. Para quê? Para morrer? Imagina daqui 10 anos, 20 anos, será que eu vou estar vivo aqui nessa terra? Eu quero estar vivo lá com Deus. Mas imagina quantas coisas que vão se inventar, que vão se criar. E é aí que eu quero que você pegue, talvez pegue um pouco o que eu quero te passar na noite de hoje. Será que tanta inteligência, que tanta evolução, tanta coisa bonita, tem objetos bonitos, né? Objetos bonitos, sim, por que não? Tem uma canção que diz assim, a natureza é tão bela, que é louvor, que é servir, o sol que ilumina as trevas, né? Eu mexo com criação de vaca, o bezerro nasce, sozinho, cai lá, e uma das coisas que eu acho muito impressionante, a vaca é um animal que come vegetal, verde. Mas quando o filhotinho dela, o bezerrinho, cai no chão, ele ainda tem uma parte da placenta. E a placenta é pele.
carne, é membrana. E a vaca come aquela carne, mesmo ela não sendo carnívora. Lambe parte de sangue. Mas por que isso? É um instinto de proteção. Porque se ela deixa o bichinho lá, o bezerrinho, tudo cheio de carne suja, os urubus, os animais, os predadores vêm. E aí passa alguns minutos, varia muito de um bezerro para outro, o bichinho se levanta sozinho. O bichinho se levanta sozinho e às vezes numa questão de meia hora, uma hora, ele já está lá mamando. Está lá o TI com o Davi. Será que o Davi caiu da roça? E o Davi foi lá procurando? Não, se a rosa não pôr pro Davi, até hoje, né? Tem que ficar amamentando 6, 8, não sei quantos meses. Você já viu nascer porquinho? Esse dia uma porca no Rio Grande do Sul deu 40 porquinhos. Bateu o recorde, 40 porquinhos. Porco também é uma coisa engraçada. O bichinho sai e ele já vai até mais rápido que o bezerro. Já vai na tetinha da vaca, adulta da porquinha. Ou seja, sabe, existem tantas coisas na natureza, na matéria, tanta coisa extraordinária. E você não crê que há o céu? E você não crê que há a vida eterna? Você que aí que está como eu, com 60 anos, 70 anos, 80 anos, mais para lá do que para cá, tem medo da morte? Não. É esse o grande sentido, sabe? Eu não creio que este mundo é tão lindo, sol, lua, estrela, o universo que é tão imenso, tão grande, as distâncias de uma estrela para outra, as distâncias, volta e meia eles descobrem uma nova galáxia, volta e meia eles descobrem outras luas, outros sols, e a profundeza dos oceanos, os bichos, os seres. Eu, por mais que vivo no mato, volta e meia me posa no meu braço quando eu estou mexendo com um trator, posa no meu braço ali no trator, um bichinho diferente, um inseto diferente. É isso que eu quero que você entenda. Eu creio na vida eterna. Eu creio que há algo mais. Eu não creio que todo o equilíbrio do universo, todo o equilíbrio das coisas, daqui a pouquinho, uma hora, acabou. Não acabou. Acaba assim. Para aqueles que não creem, para aqueles que não têm noção, não têm conhecimento. Porque religião, igreja, não é só ir lá batizar o filho. Igreja não é só ir lá e levar o filho para fazer a primeira comunhão, o crisma. Igreja não é só ir lá de domingo, participar uma horinha e pouco e acabou. Ou vir aqui de segunda-feira no grupo de oração, participar um pouquinho e acabou. Não. É ter essa dimensão, essa entrelaçar no seu pensamento, no teu raciocínio. Eu tive o prazer de ver as pirâmides. Eu tive o prazer de conhecer outros países. Eu tive o prazer de conhecer a Grécia. Eu, quando ando na Europa, como eu já fui, eu vejo aquelas pedras, aquelas construções. Hoje uns pedreirinhos, né, assim, para levantar uma paredinha, né? Às vezes até os prédios antigos, né? Aqui em Sertãozinho ainda tem uns prédios antigos, né? Eu fico imaginando como que os pedreiros naquela época, Cássio, construíam certas coisas, certas marquises, certos detalhezinhos lá na fachada dos prédios. Você já entrou, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, no teatro de Ribeirão Preto? Andou ali na Praça 15, naquelas antigas construções? Então, meu
irmão, minha irmã, é uma pena, é uma lástima, é uma tristeza grande se você não acredita em algo mais. Se você não acredita na vida eterna, né? É igual aí a pessoa trabalha, aí depois vai se aposentar. Como que faz? Para quê? Morrer, acabou? Não. É isso que eu estou querendo passar de uma forma talvez muito comparativa hoje. De crer em Deus. Por que eu creio em Deus? Por que eu batizo? Por que eu cristo? Por que eu vou na igreja? Por que eu vou na missa? Por que é tão lindo, né? Esses dias eu vi um vídeo na internet, Cássio, que o padre, na hora da consagração, ele sentiu tanto a presença de Jesus que ele chorou tanto. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes tem pessoas que vão na igreja e não respeitam o sagrado. Às vezes tem pessoas que vão na igreja e não respeitam o divino. A pessoa que caminha mais um pé lá do que um pé cá. Uma pessoa que não confia na providência de Deus. Que reza por rezar. Reza nos momentos de desespero. Feliz é você que está entendendo minha pregação de hoje. Feliz é você que está entendendo o que eu estou dizendo. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu já perdi meus avós, já perdi minha mamãe, meu pai, embora eu não convivi com ele, mas eu perdi meu pai, perdi meu irmão mais velho. E pelo fato de ter uma função na igreja, a minha família não é única, é vasta. Quantas pessoas que nesses quase 40 e tantos anos eu convivi com esse menino, que eu conheci antes dele nascer praticamente, o outro ali desde 9 anos, aquela menina, nossa, antes de casar com o pai e com a mãe, nossa. Às vezes eu comento com minha esposa, porque uma família normal, ela se limita, né? E por mais que ela seja uma pessoa bem relacionada, ela não convive com os outros, eu convivo. Ontem mesmo morreu o italiano da quadra, né? Foi sepultado o italiano da quadra, uma das primeiras pessoas que eu convivi muito aqui em Sertãozinho. Que Deus o abençoe, ele e sua família. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você viver 60, 70, 80, não sei quantos anos aqui nessa terra? Aí morreu, acabou. Sumiu, evaporou. Não. Algo mais. Algo tão lindo quando a Bíblia diz, caríssimos filhos. Algo lindo quando a Bíblia diz que nós somos preciosos aos olhos de Deus, Ele nos aprecia e nos ama, e permuta reinos e nações por troca de nós. Procure, meu querido, minha querida, entender. Esses dias eu respondi para uma pessoa, Paulo, você crê em Deus? Eu disse para ela, não. Ela, como, Paulo? Não, eu não creio em Deus, eu sinto Deus. Eu estou num ponto a mais. Porque crer, se você for conjugar a palavra crer, é saber que existe. Mas às vezes uma pessoa sabe que Deus existe, mas não segue Deus. Uma pessoa sabe que Deus existe, mas não respeita Deus. Uma pessoa sabe que Deus existe, mas não vem na igreja, não lê uma Bíblia, não reza. Então que crer que é esse? Então eu estou num patamar acima, eu sinto Deus. Tem uma canção com que estás nas minhas mãos, estás nos meus pés, que tem? Tem, né, uma canção que Deus está na minha mão, que está no meu pé. Tem outra que diz que Deus é tão grande, tão alto, que está acima de mim, abaixo de mim. Então, muito mais que saber que existe, eu sinto Deus já há muitos anos. E eu repito, quando eu vivo a Semana Santa, quando eu olho para a cruz, eu digo com todas as letras, não
tenho medo. Não tem em mim isso assim, sabe? Ai, se eu morrer, quem vai cuidar da minha mulher? Ai, se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Ai, não tem isso aí. Eu não sou Deus. As pessoas e ninguém, eu não pertenço a mim. Muito mais as pessoas pertencem a mim. Às vezes tem pessoas que elas têm certas palavras, certos sentimentos contrário à crença, contrário à fé. Às vezes tem pessoas que têm palavras e sentimentos egoístas. Que será de mim? Que será de fulano? Tudo está na mão de Deus. Tudo vem do Senhor. Na Semana Santa tem aquela música, tudo vem do amor, tudo volta para o amor. Deixa eu saudar alguns irmãos aqui. Fidenilson, Erasmo, que está lá no Off States of America, Lia, Adriana Maduro, o Erasmo fazer parte, Jesus, Paulão, obrigado por este grupo, fazer parte da minha vida, sou muito grato. Não, você que não segue Deus aí, olha aí, rapaz, eu de certa maneira, você sabe meus pensamentos. Para mim era mais importante a vida com Deus, né? Ronaldo lá de Cruz das Posses, Jean Gonçalves, Sebastião Alves. Se eu não estiver aqui toda segunda-feira assistindo Erasmo, eu vou te buscar aí, né? A Mariselda ligando, né? Se eu não ver ele toda segunda-feira aqui assistindo aqui, eu vou buscar ele lá de volta, né? Que o mais importante você já tinha e tem, que é a tua caminhada com Deus. Se der certo isso, aquilo outro, não importa. Tá vendo isso que as pessoas entendem, né? Se tu afirma crescer 1000%, não é isso o fundamental da vida. Não vai ter mais filho não, galera, 3 está bom, tá? Mas é mais ou menos assim. É mais ou menos pensar dessa maneira. Sueli Perna. Eu vou te confessar uma coisa. Tem gente que escreve aqui e eu não falo não. Porque ela não devia estar aqui escrevendo, devia estar sentada aqui. Às vezes tem gente que pode ficar magoada, né? Que eu não menciono o nome dela aqui. Eu não menciono porque eu não concordo. Eu acho que tem gente que tem que estar aqui. Tem que estar aqui labutando, lutando, remando, glorificando a Deus. Está aí do outro lado é fácil. Rogério Cruz, não é você que é novato na caminhada não, hein? A minha cunhadinha aqui, Milena. Tamerim, cadê meu peixe? Passou a Semana Santa de novo e nada de peixe para mim. Ele posta na internet, aqui, ele vai nos pés que paga, pega uns peixão bonitos. Até hoje ele falou que ia trazer um peixe para mim, até hoje não trouxe. Jean Gonçalves, bendito seja Deus. É o Jean cantor de Barrinha? Louvado seja Deus. É outro Jean, que Deus abençoe. Eu creio na vida eterna. Eis o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Faça isso para celebrar a minha memória. Toda vez que comemos este pão, toda vez que bebemos este cálice, recordamos a paixão e morte de Jesus Cristo e aguardamos sua vinda. Que bom que você que está aqui, que bom que você que vai assistir essa transmissão ou pelo Face ou pelo YouTube entendeu o que eu estou querendo dizer hoje. Eu não acredito que este mundo é tão maravilhoso. Eu não acredito no fim do mundo. Eu acredito na vida eterna, no reino de Deus, na glória eterna de Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e há de vir e julgar. Está respondendo aqui, Jean, sobrinho da Inene. Louvado seja Deus. Canta também? Às vezes canta, né? Mas sabe, bendito seja Deus. Estão me entendendo hoje ou não? Eu quero que você se liberte do medo da morte. A paixão e morte de cruz, a ressurreição, a vitória de Jesus é para você superar isso. Você
você entender esse mistério maravilhoso, entender essa revelação extraordinária. E repito, tem muita gente que vai na missa, tem muita gente que vai na igreja católica, tem muita gente que vai na igreja evangélica e não entende a grande revelação, a grande sabedoria. Eu repito, quando Jesus diz àquela mulher, se você soubesse o dom de Deus, eu ressuscitarei. Vamos lá, povo de Deus, comigo. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei no dia final. Mas se for para cantar, você tem que cantar o mais forte que você puder. Eu ressuscitarei. Quero ouvir, quero ouvir. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei no dia final. Mais forte eu vou dizer. Eu ressuscitarei. Tá fraco, vamos lá. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei no dia. Crescei na graça e no conhecimento. Uma coisa que às vezes eu fico aborrecido no ponto de que às vezes até as pessoas que frequentam as igrejas católicas, evangélicas, ou aqui no grupo de oração carismático católico, as pessoas não se interessam em entender e aprender as coisas da fé. Eu, por mais que eu sei, eu preciso aprender. Conhecer a Bíblia do primeiro livro ao último livro, conhecer o livro dos profetas, conhecer os evangelhos, a vida de Cristo. Tá bom, eu vou dar uma colher de chá. Se você tem medo da morte, reza mais que eu. Se você tem medo da morte, conheça as coisas de Deus mais que eu. Porque às vezes quando a gente está ouvindo uma homilia, uma pregação, uma catequese, um ensinamento de coisas da Bíblia, não dá para ensinar tudo numa noite só. Mas você sabia que você pode ser um sortudo de não precisar morrer? Dos bichinhos te comer, dos bigatos te comer? Você sabia? Você já ouviu falar sobre arrebatamento? Você já ouviu falar da primeira morte, da segunda morte? Você já ouviu falar que duas pessoas vão estar trabalhando e de repente, antes da volta de Cristo, uma vai ser levada, a outra vai ficar? Então eu estou te dando uma deixa aí. Que você seja aquele homem que estava lá do lado da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Só que ele passou pela morte, ele morreu. Ele teve a morte da carne. Tem gente que não vai passar pela morte, a primeira morte. Então são coisas tão, tão elaboradas, tão legais. Às vezes você perde tempo em tantas coisas na internet. Perde tanto tempo ainda em baboseiras na televisão. E poderia estar enriquecendo o seu conhecimento, o seu entendimento na doutrina, na fé. Por que fala Cordeiro de Deus? Por que fala o sangue da nova eterna aliança? O que se fazia lá? Não é o Papa, não é os bispos, não é os padres que inventou a igreja, foi o próprio Cristo que instituiu a igreja. Aliás, antes de Cristo, o Deus Pai instituiu o tabernáculo, o santuário.
as coisas religiosas. Mas eu digo de novo, você perde tanto tempo em conhecer tanta baboseira e não se aprofunda. Hoje um menino perguntou para mim por que a mulher ela tem a dor de parto, porque foi isso, porque aquilo. Aí eu comecei a explicar para ele do paraíso, da árvore da obediência, da árvore da vida. E disse para ele ler Gênesis 1, 2, 3, 4, 5. É tão lindo você conhecer essa revelação, esse ministério, sabe? Porque as coisas não é assim, jogada no ar, que você deve crer por crer. Não, tem correlações as coisas. Às vezes tem gente que vai direto em tudo quanto é missa e não entende. Já por que o padre quebra a hoxa, pega um pedacinho e joga no cálice? Por que é feito isso? Por que é feito aquilo? Porque tem as chagas de Cristo. É tão maravilhoso, né? A gente aprender, pesquisar, estudar. Aí o mundo não vai te enganar facilmente, não. Aí o mundo não vai te ludibriar facilmente, não. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ser apego nas coisas materiais, desesperado por causa do dinheiro, desesperado por causa de doença? Esse corpo aqui é um corpo corruptível. Esse corpo é um corpo corruptível. Mas lê lá em 1 Coríntios capítulo 5, que fala do corpo glorioso, que fala do corpo que vai comer do fruto da árvore da vida. Olha que engraçado, esse da árvore da vida, se você pegar o terceiro livro da Bíblia, já fala da árvore da vida. E se você pegar o último livro, lá de Apocalipse, fala da árvore da vida. Sabe, não vai imaginar que Deus, não, você é obrigado a crer em mim desse jeito. Não é assim não. Deus é luz, Deus é verdade. Você tem a possibilidade de você entender. Por isso que eu falo mesmo, não tenho desespero, medo de morte, não. Uma das pessoas, tem uma coisa engraçada comigo, né? Eu sou filho caçula. E eu sou o filho que mais viveu com a mãe. Olha que engraçado. Eu sou filho caçula e eu o filho que mais viveu com a mãe, comparado com meus irmãos. E você acredita que no dia que minha mãe morreu, eu não estava aqui? Eu fui saber da morte da minha mãe praticamente só no outro dia. Ela morreu tipo assim 7 horas da noite num dia. Eu fui saber no outro dia, meio-dia, porque naquela época não existia celular como tem hoje. Minha mãe morreu aqui em Ribeirão Preto, eu estava em São Paulo. Talvez se fosse na época do celular, eu ia saber na hora, me dar mensagem. Ainda eu fiquei sabendo que eu fui num orelhão e liguei na minha casa. Cheguei poucos minutos antes do sepultamento da minha mãe. E cheguei ainda nos últimos minutos cantando a música que ela mais gostava, de louvor a Deus. Então, meu irmão, sabe por que eu tenho uma satisfação assim? Porque eu levei minha mãe para o caminho de Jesus. O duro é quando você vê uma pessoa morrer e ela nunca quis saber de Deus. Aí é difícil, aí é complicado. Mas se você vê uma pessoa morrer ali, que de repente, no meu caso, eu levei minha mãe para a igreja, eu ensinei as coisas de Deus para minha mãe. Minha mãe perseverou muitas vezes comigo. Então, aí é interessante. Agora, dura aquela pessoa que, na vida dela, ela nunca quis saber de Deus, de igreja, de religião. Ainda até te censurou por seguir as coisas de Deus e religião. Aí é difícil, aí é complicado, aí eu concordo. Não para nós, mas para ela.
Pena que não dá para mim dar uma continuidade, ensinar mais coisas hoje. Mas a morte não é tudo isso aí não, viu? A morte não é tudo isso aí não. Acredite em Deus, aprenda, creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido. Pensa bem. A todo, céus e terras passarão. A Bíblia tem quantos anos? E ela dá fruto, muito fruto. Deixa eu saudar mais alguns irmãos que entram aqui. Deusmar, bendito seja. Kelinha Souza, Silva Vaz, bendito seja Deus. Aqui o Deusmar está falando de uma pessoa que sou Alcibiades, né? Ele entendeu minha meditação, né? A minha vida não é só na minha vida. Tua avó, Biedoco, Leonor, quantas pessoas tem? O Ademar, o Mané, quantas pessoas que eu vi partir? Então eu não creio que acabou. Eu sou um cara até. Eu não vou dizer que eu sou burrinho, não. Mas eu tenho uma noção geral da vida. Do motor a combustão, motor elétrico, de ferramentas, de coisas. Eu tenho uma cabeça aberta. Eu gosto quando ensina sobre um assunto, sobre outra coisa. Eu abro a mente. Entende? E é conhecendo essa diversidade de coisas que às vezes eu conheço, aí que eu creio mais. Aí que eu tenho a certeza, como diz um trecho em Hebreus, toda casa tem o seu consultor, porém o consultor de todas as coisas é Deus. Vamos dizer isso? Toda casa tem o seu consultor, porém o consultor de todas as coisas é Deus, né? É como esses dias eu vi um videozinho na internet, o cara dizendo assim, Deus não existe. Se Deus existisse, não teria fome, não teria doença, não teria guerra. E o cara que está dizendo isso, ele é barbeiro, né? Corta a cabeça dos outros. Aí o cara fala, pera só um pouquinho. Aí ele vai lá, busca um cara cabeludo e fala, por que esse cara está cabeludo? Não existe barbeiro. Ele, não é que não existe barbeiro, é que ele não procura o barbeiro. Da mesma maneira, não é que não existe Deus, você que não procura Deus. Entende? Bendito seja Deus. Eu ressuscitarei. Quero ver vocês, vai. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. No dia final. Mais uma vez, só encerra lá. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. No dia. Se interesse mais pelas coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compartilhe essa live. Se inscreva lá no canal do YouTube. Ajude a gente a divulgar. Amém, aleluia.